Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 10 ao 14. João, capítulo 15, versículos do 10 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor. 15, do 10 ao 14. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Oremos. Pai amado, a tua palavra maravilhosa acaba de ser lida. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações o que estamos precisando para essa noite e para esse tempo, Senhor. Aquieta agora o nosso coração, que possamos descansar em tua presença e somente o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco agora. Que os pensamentos inquietos possam agora estar aos teus pés, Senhor. Que as preocupações, os medos, as angústias, as tribulações agora sosseguem. Pai amado, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor. Rocha-me, Redentor meu, e faça morada no coração dos irmãos, gerando frutos e melhorando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da ministração da palavra essa noite é coisas que Jesus precisa retirar da minha vida. Coisas que Jesus precisa retirar da minha vida. Esse texto que a gente acaba de ler é um texto muito forte, porque é diretamente de Jesus Cristo para os nossos corações, e ele pretende justamente nos mostrar a quem devemos estar ligados, a que fonte precisamos estar ligados, em quem devemos estar enraizados para vivermos a vontade do Pai. Mas eu queria que você refletisse junto comigo algo na seguinte direção. Por que é que tantas vezes nós não estamos alegres? Por que é que tantas vezes nós estamos longe de viver o regozijo do Espírito Santo? Os nossos frutos, nós temos dado os frutos que Jesus espera que o façamos? Nós temos vivido a vontade de Deus, nós temos sido... Eu tenho sido um bom marido, você tem sido um bom marido, você tem sido uma boa esposa, você tem sido bom filho, boa filha, bons pais. Será que temos sido verdadeiros servos? O que será que impede muitas vezes de nós vivermos essa alegria que a palavra de Deus nos fala? É certo que a retirada de coisas, de atitudes, de ações erradas, de pecados, de manias, amizades nocivas, só serão tiradas de nossas vidas pelo lavar da palavra em nós e pelo auxílio de Jesus Cristo e do Espírito Santo em nosso favor. Deus hoje, Ele quer nos melhorar. Amém? Deus, Ele hoje quer nos elevar de patamar, não em relação a outras pessoas, mas nós com relação a nós mesmos. A gente já passou da metade do ano.
Irmãos, agosto está voando, o mês mais comprido do mundo, né? Normalmente agosto dura 3 anos. Mas a gente já passou de agosto e semana que vem já é o último domingo de agosto. Não é possível, está ligeiro demais. A gente já está em agosto, daqui a 4 meses e alguns dias a gente já está em 2026. Será que eu vou terminar o ano do jeito que eu comecei ou eu vou terminar melhorado? Eu preciso melhorar. Eu preciso deixar o Espírito Santo agir, igual a oração do irmão Célio fez aqui. Que o Senhor Jesus nos ajude a sermos os homens de Deus, as mulheres de Deus, os sacerdotes do lar, vivamos o melhor de Deus nessa terra, que Deus tire de nós a tristeza, a angústia, a depressão, coisas que nos param, nos paralisam. Elas não podem e nós não vamos dar espaço a essas coisas nocivas em nossas vidas, em nome de Jesus e pelo apoio de Jesus em nós. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, repete comigo, somente Jesus pode retirar a raiva que tenta dominar meu coração. Eu dei um livro para 2 pessoas lá em casa. Como é o nome do livro? Eu e o meu pavio curto, né? Paz. Aí eu dei um para a Eliette e um para a Tione. Aí, professora Gabriela, eu disse a ela, ficha de leitura no fim do mês eu quero. Como um professor, né, irmãos? A gente tem que pedir a ficha de leitura. Quero saber o que é que vocês aprenderam desse livro, eu e meu pavio curto. Irmãos, somente Jesus pode retirar a raiva do coração. Antes de qualquer coisa, é bom lembrar que um dia Jesus se irou. Um dia. Quando entrou no templo e viu que estavam fazendo do templo um mercado. A ira tem lugar na vida do cristão, mas uma pessoa viver irada, chata, rabugenta, reclama de tudo, com raiva de Deus e do mundo, pronto para entrar em guerra, não é normal, não é de Deus. Salmo 37, versículo 8, Salmo 37, versos 8 e 9, anote essa receita, a receita do Senhor para a sua alma. Evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Amém? Nós precisamos entender, entenda bem, irmãos, não é que a gente não se ire em alguns momentos, até a Bíblia recomenda, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, não permita que a ira produza fruto do pecado, que é um desejo de vingança, fazer uma violência contra alguém. Quem está entendendo em nome do Senhor? Está entendendo? Então a gente tem que dar vazão ao Espírito Santo, não à nossa raiva, nem à nossa impaciência. E aí nós precisamos lembrar que a Bíblia é o manual do crente. É a instrução de Deus para quem quer ter uma vida melhor. De verdade, você conhece alguém que quando termina o dia de trabalho, preferiria continuar no meio da rua do que voltar para o outro campo de batalha chamado casa? Não é uma tristeza uma coisa dessa? Meu amigo, você tem que permitir que a sua casa fique tão maravilhosa, tão abençoada, tão pacífica, que você não queira nem sair de lá para ter que ir trabalhar. Você tem que fazer da sua casa um jardim, semelhante ao do Éden, onde Deus passeia e todos sentem a presença do Senhor. Eliette comprou um cheirinho novo para casa. Aí, do nada, ela passa num canto, está o cheiro. Passa no outro, está o cheiro. Está em outro, está o cheiro. Você está usando o cheiro? Estou. Porque é cheiroso, é agradável. E aí eu meto no quarto. Quando eu entro, eu vou ficar no quarto, eu já... Não é bom ficar num lugar limpo, cheiroso, agradável? Irmão, você é o perfume de Cristo. Perfume importado, francês. Que as pessoas se sentem bem e está pertinho de você. Ou você é aqueles contorrê antigo, de cheirar da dor de cabeça, dar uma pontada. Não, a gente tem que ser agradável. E a ira, a raiva,
faz com que muitas vezes nós enfeiemos a obra do Senhor em nossas vidas. E Jesus é exemplo para nós. Mateus 11:29 diz assim: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Eu tenho que olhar para a referência que é Jesus. Nós não podemos e não devemos ficar olhando para a referência humana, porque cedo ou tarde pessoas vão nos decepcionar. Então minha referência é Cristo, então eu tenho que olhar para Ele, é o motivo maior da minha vida, Jesus Cristo. Por isso o casamento vai dar certo, porque Jesus é o centro, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas olha, a sua fala deve ser controlada por Jesus viver em você. Marido e esposa, olhem um para o outro e digam assim, viu? A sua fala deve ser controlada pela prova inequívoca de que Jesus habita em você. Se você ainda está namorando e é noivo, vai anotando a dica aí, irmão, para quando você chegar lá, você já entrar no padrão FIFA do casamento. Acredite, você que pretende casar, é melhor estar namorando do que solteiro, é melhor estar noivo do que namorando, é melhor estar casado do que noivo. Está certo que aquela pesquisa, vez por outra eu lembro daquela pesquisa, que quem é solteiro vive menos do que quem é casado. Mas quem é casado tem mais vontade de morrer. Só se for de dar beijo, né? Eliette mudou os cabelos, mas é a mesma. Quando vocês verem eu andando com a galega do cabelo cacheado, é a mesma. Em nome de Jesus. É ela. Né? Então, eu tenho que fazer com que Eliette se sinta bem e em paz comigo, e ela tem que fazer isso também para que eu me sinta bem e em paz com ela, e não que eu fique evitando ou ela me evitando para um ficar longe do outro. Temos que ser bênção no nosso lar. A sua fala deve ser controlada por Jesus. Provérbios capítulo 15, verso 1. Provérbios 15, versículo 1 é um texto maravilhoso. Eu queria que todos repetissem junto comigo aqui. Vamos ler juntos? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se um dos dois está de cabeça quente, já sai de perto e deixe quieto. Não responda. Quando eu estou muito irritado, ela já tomou seus remédios? Não, eu vou lá e tomo. Aí eu pergunto também, já tomou seus remédios? Hoje mesmo eu perguntei, tomou? Eita, pois eita, vá, em nome de Jesus. É um ajudando o outro, irmãos, a gente tem que fazer da vida uma bênção, uma alegria. Eclesiastes capítulo 7, verso 9, anote esse texto aí, esse aí é forte. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Vixe. A ira repousa no íntimo dos tolos. A versão que eu tenho aqui, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Então nós precisamos permitir que seja a mansidão de Cristo em nós. Nós precisamos permitir isso. Sabe por quê, irmãos? Você sabia que nós temos responsabilidade com relação à nossa raiva, à nossa ira? Quem conhece alguém que diz, eu sou assim, não tem jeito, não mudo não. Você conhece alguém assim? Não responda. Irmãos, está errado. Quem diz isso sou eu? Eu não. Antes de ler o texto que eu vou citar para vocês aqui, um dia, pastor Davi Lourenço estava pegando um ônibus do Núcleo Bandeirante lá para o Gama. E aí, quando ele foi entrando, um rapaz estava xingando o motorista, falando um monte de palavrão com o motorista, porque o motorista tinha parado 10 metros depois da parada de ônibus. E o passageiro, Uber Black, ficou com raiva porque teve que andar para subir no ônibus. Aí reclamou e xingou. E o motorista escorou-se assim na direção e ficou quieto.
Depois que o cara desceu do ônibus, o pastor Davi conheceu o motorista e perguntou: rapaz, você é um profissional excelente. Como é que você aguentou aquela gritaria e tanto xingamento e você não reagiu com violência nem no mesmo nível? E aí o motorista respondeu: olha, a questão não é o tanto que eu aguentei, a questão é como é que ele se aguenta. Ele disse: eu aguentaria ainda uns 5 minutos, passou disso também, tudo tem limite. Mas como é que ele se aguenta? E aí vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 31. Olha o que é que diz aqui: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. O livrem-se é papel do Espírito Santo em mim, de Deus em mim, ou responsabilidade minha? Responda, crente, me ajude. É responsabilidade minha. Olha aí, livrem-se de toda amargura. Então eu tenho que me livrar disso, da indignação. Repete comigo: amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e toda maldade. Então eu tenho que me livrar disso aí, porque não é compatível com o hardware celeste, com o software celeste. Não vai rodar, não vai dar certo o Espírito Santo agir em nós. Eu tenho que me livrar dessas coisas, eu tenho que parecer mais com Cristo. É fácil? Não, porque alguns têm temperamento sanguíneo, outros têm temperamento, qual é o outro? Colérico. Outros são fleumáticos. Outros são de Lampião e Maria Bonita. Misericórdia. Mas eu tenho que colaborar e fazer minha parte. Mas olha o que é que diz Provérbios capítulo 29, versículo 11. Anota o texto, Provérbios 29, 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio... Opa, então não é o Espírito Santo que vai me dominar, não? Responsabilidade, né, pastor Jair? Responsabilidade humana, responsabilidade minha. Eu tenho que ter essa parte, essa parcela da responsabilidade. Eu pergunto, é fácil? Dá vontade de... Não faça. Porque Deus, Ele quer o melhor para nós. Segundo lugar, repete comigo: só Jesus retira o medo que me paralisa. Jesus, Ele quer retirar o medo de nós. Porque, devido ao medo, muitos não tentaram. Muitos não têm tentado. Muitos não têm arriscado. Muitos não têm levantado para fazer algo. E nós precisamos pedir a Deus que Ele nos liberte desse espírito do medo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, versa sobre essa questão. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou moderação. Ele nos dá um espírito de poder, de capacidade de alterar realidades. A palavra poder, na língua original grega, é dínamos, de onde vem dinamite. Se você estoura uma dinamite numa parede, a gente falou sobre isso para os adolescentes hoje de manhã. Se você estoura uma dinamite em uma parede, você faz um buraco. Na verdade, você alterou aquela realidade. Se você solta muitas dinamites dentro de uma montanha, você vai alterar a realidade e vai poder abrir acesso para fazer uma estrada, uma rodovia. A dinamite de Deus é a palavra que é o evangelho, que altera realidades, altera vidas e altera destinos para a eternidade, para melhor e para sempre. É essa palavra, essa dinamite do céu, é esse poder transformador de causa impacto e que causa transformação, que precisa agir em nós, tirando o espírito de medo e covardia e colocando em nós poder, amor e equilíbrio.
Quantos querem receber essa noite esse poder de amor, de equilíbrio, de poder melhorar suas vidas? Começa hoje, irmão. Começa hoje, não espera depois de amanhã. Espera não. Eu aprendi com a doutora Mariana que você pode, uma vez ou outra, comer o que gosta. Mas o que mata o seu projeto é fazer daquilo a rotina. Faça uma rotina de saúde. E você vai ter tanta saúde que você nem vai querer voltar para certas coisas. E é verdade. E eu estou afinando em nome de Jesus. E não vou dar trabalho aos anjos para subir para o céu. Porque do jeito que eu estava indo, meu amigo, ia quebrar as asas do bichinho. Não, não. Repete comigo, a porta é estreita. Senhor, ajuda, Senhor. Mas é sério, a gente precisa cuidar. Não é fácil não, meu irmão, misericórdia. Mas olha, eu preciso pedir a Deus esse autocontrole. E aí, maridos e esposas, será que eu testemunho sendo um melhor marido? Você sendo melhor marido ou melhor esposa? Melhores pais ou filhos? 2 Timóteo capítulo 1, versos do 8 ao 10, diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporto comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Olha o verso 10. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então eu tenho que dar vazão a Jesus Cristo na minha vida, para que Ele viva através de mim. Vamos lá. Para o casamento da gente melhorar, o casal melhorando, estando bem, estando firmado, saudável, vai ter mais condições emocionais de cuidar melhor dos filhos, sim ou não? Com certeza, vai estar em outro nível de relacionamento. E a prioridade no casamento é um bom diálogo, além da oração, claro, mas é um bom diálogo entre o casal. E aí no livro Antes de Dizer Sim, de Jaime Kemp, ele fala de alguns níveis da comunicação. O nível mais raso que tem, são 5 níveis. O mais raso que tem, que é o 5º nível, é a conversa superficial. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? O dia foi bom? Acabou. Aí vem o nível 4. É o relato de fatos. Ainda a comunicação aqui é muito limitada e resume-se de forma superficial. O dia está chovendo, né? Hoje está abafado. Lembra do guarda-chuva. É um cuidado necessário. Mas não é só isso. Tem que aprofundar. Aí vem o nível 3. Verbalização de ideias e julgamentos. Aí nesse nível o indivíduo já começa a relatar suas ideias e aí assume o risco de mostrar suas ideias e de mostrar as soluções que já está encontrando para resolver ou para conseguir executar aquelas ideias. Aí vem o nível 2, verbalização de sentimentos e emoções. Aí aqui começou a comunicação, que é uma comunicação total. A pessoa está disposta a compartilhar seus sentimentos, ideias e pensamentos. Já não se preocupa com o julgamento. Eu tenho que fazer da minha esposa minha melhor amiga. E eu tenho que ser o melhor amigo dela. Para que ela se sinta bem e possa falar o que ela sente, o que ela pensa. Para que eu me sinta bem e possa falar o que eu sinto, o que eu penso. Mesmo ouvindo, se a pessoa concorda ou não, isso é outra história. Mas a pessoa tem que se sentir bem. Porque se não pode nem expressar o que sente
para a pessoa que tanto ama, que casamento é esse? Não é verdade? E aí vem o nível 1. É a revelação de necessidades pessoais e emocionais. Eu preciso que você me abrace por alguns minutos sem dizer nada. Você já está abrindo a alma para a pessoa que você ama. E quantas vezes a gente se sente solitário no meio da multidão? Mas hoje Deus quer restaurar casamentos. Em nome de Jesus. Se permita, irmão, ser bênção sem julgar. Porque muitas vezes eu posso não tolerar alguma coisa, mas quero ser tolerado. É ou não é? Muitas vezes eu não concordo com algumas coisas, mas quero que concorde com tudo que eu penso. E vice-versa. O nível de comunicação no relacionamento precisa ser claro, nítido, mas olhe, temos que aprender até a conversar. Falar a verdade não é machucar. Tem que falar em amor. Porque tem gente que fala a verdade, fala a mentira, fala o que quiser, fala, é um trator. Sai arrepiando tudo. E não pode, não. Mas olha, Deus, Ele quer que eu e você sejamos guiados pelo Espírito Santo para que sejamos menos acanhados, para tirar o medo da gente. Tem gente que tem medo de conversar em casa. Deus quer tirar esse medo, quer que o nosso relacionamento seja maravilhoso para a glória de Deus. Quantos querem esse relacionamento saudável, que você sente paz em estar em casa e poder conversar? E às vezes ficar quieto. Homens, homens, isso. A gente tem nossa caixinha do nada. Mulheres, podem sentir inveja, estou nem aí. Eu duvido vocês ficarem sem pensar em nada. Vocês sempre estão pensando, meu Deus, e a minha unha, como é que está, e o meu cabelo? Eu tenho que pegar a bolsa lá na casa de mamãe que eu esqueci. O menino Juninho tem que levar ele para a natação, meu Deus do céu, porque amanhã de manhã tem que pagar 3 boletos, que não sei o quê, e nós lá, de boa, na lagoa, na caixa do nada. Pode falar para sua esposa, deixe nós lá. Fizeram uma pesquisa recente e foi uma coisa muito interessante sobre essa questão. Perguntaram, mulher, o que é que, se você pudesse escolher uma coisa para o seu casamento, o que você ia querer? Lógico que muitas disseram, rica, ficar rica. Sim, todo mundo quer isso aí, pelo amor de Deus. Mas ela disse, eu queria ser compreendida e acolhida. É isso mesmo que a mulher quer ou não? Ou não? Pode falar, minha irmã. Tenha medo não. Senhor, tira esse espírito de medo, dá até de falar. Não é, rapaz? Meu Deus. E perguntaram para o homem, se você pudesse escolher alguma coisa, o que é que você queria ter no seu casamento? Sabe, foi que 96,5% para 97% dos homens falaram paz. Homens, nem perto, a gente só quer paz, porque a guerra já está lá fora, é sério isso aí. Então, se eu entendo que a minha esposa precisa ser ouvida, compreendida e acolhida, e ela entende que eu preciso de paz, um vai ajudar o outro. Jesus pode contar com você nessa obra maravilhosa chamada casamento e família, amém? A gente precisa ser bênção. Mas, terceiro lugar, só Jesus retira maus pensamentos. Deus precisa retirar pensamentos maus da minha cabeça, da minha mente. Marcos capítulo 7, versos do 21 ao 23, diz assim, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro.
Você viu que não é de fora, é de dentro. Então eu tenho que purificar meu coração, eu tenho que permitir que Jesus habite nele para ele fazer a faxina. Ele é que vai me transformar. Ele é que quer me transformar. Só ele pode me transformar. Mas eu tenho que autorizar. Você precisa fazer a oração. Deus, me ajuda então, porque retira os pensamentos. Pensamentos que não te agradam, pensamentos que me afastam de ti. Irmão, não é fácil não, todo mundo, eu também tenho pensamentos. Meu irmão, só Jesus mesmo por nós. Alguém chega e diz, pastor, o senhor é um homem de Deus. Irmão, eu penso no secretário altamente. No novo filme do Auto da Compadecida, o João Grilo falou uma frase interessante, que não vale nada. Ele disse assim, nunca dê o seu máximo no trabalho para você não ser explorado e morrer de trabalhar e nunca ter reconhecimento. Não sigam essa dica que ele deu. É João Grilo. Nunca dê o seu mínimo, porque senão você vai perder o emprego, vai ser demitido. Dê o máximo e o melhor do seu, mais ou menos. Que você se mantenha ali, nem é explorado, nem bota você para fazer ali. Não siga isso aí não, irmão. Seja o seu melhor, em nome de Jesus. No seu casamento, na sua família, para a glória de Deus. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo, para não dar espaço à carne. Coloca aí na tela, Efésios 5, versos 18 e 19. Esse texto é um texto poderoso para nós. Vamos ler só o verso 18, aí assim que eu pedir, passa para o 19, por favor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Aí a gente fica se perguntando, meu Deus, como é que eu vou ser cheio do Espírito? Como é que eu vou ficar cheio com o Espírito Santo? Como é que a gente faz isso? A Bíblia explica a Bíblia, é um princípio teológico. A Bíblia explica a Bíblia. Olha o próximo versículo, como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo. Todos juntos, falando uns aos outros, e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Você viu como é que é cheio do Espírito? Falando, cantando, falando a palavra de Deus, cantando, compartilhando, evangelizando, obedecendo, falando. E a pessoa para falar vai ter que saber, e para a pessoa saber vai ter que estudar, tem que gastar tempo na presença de Deus, é onde Deus começa a encher a gente, e a gente vai ficando tão cheio, que a gente vai transbordando da presença de Deus, e a gente vai ficando cheio da presença de Deus. Por quê? Porque a gente começa a falar entre os irmãos, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Então, para eu ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que falar sobre esse amor de Deus, falar sobre versículos da palavra de Deus, para a pessoa que divide a vida comigo, o esposo, a esposa, os filhos, a família. Eu tenho que falar para os meus amigos, eu tenho que falar desse amor para eu ser cheio do Espírito Santo. Mas o que é que a gente enche a cabeça da gente? Música sertaneja que só fala de traição e de vingança, que é o que o mundo mostra aí fora. De beber, de arrastar o chifre não sei onde, que conversa. Não. Cai lá eles, cai fora. Né? Não, irmãos, a gente tem que se encher das coisas de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você se encher de salmos, de hinos, de cânticos espirituais. Eu estava indo dar aula em Brasília essa semana, e aí eu ia ouvindo Matos Nascimento, música raiz. Quer vitória, vai chorando, geme, chora. Quer vitória, vai chorando, geme, chora. Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme, chora. Eu não falei em língua porque não sei, mas eita glória. Pensa na alegria que eu estava e fui cantando daqui até lá, com Matos Nascimento, a voz onde, irmãos amados, sei o quanto tem chorado. E aí vai, meu irmão, enche a gente de alegria, sim ou não? Enche a gente de esperança.
Pastor, mas eu estou tão irado, estou com raiva. Você pode cantar aquela outra música. Passa a faca no diabo, pisa na cabeça dele. Pode. Aí você muda o repertório. Aí vai descontando. Senhor, ajuda nós. Mas olha, a gente tem que se encher com as coisas do Espírito Santo em nome de Jesus. Se encher com as coisas de Deus é necessário. Você sabia que estudo recente de neuropsicologia e na área de psicologia também tem falado que o excesso de informações está adoecendo as pessoas. Na pandemia, pessoas morreram de pânico e não está sendo relatado. Vocês viram a mídia. Nós estamos agora coisa do diabo. Espírito de morte está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, a gente tem que trazer notícia boa. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O livro de Apocalipse não é o livro do fim do mundo. É um livro de esperança, mostrando que apesar do fim do mundo, vai dar tudo certo e a gente vai morar no céu. É isso que tem que encher meu coração de alegria. Saber que tudo que eu tenho passado, a tribulação, as minhas limitações, isso vai passar em nome de Jesus. Eu preciso me encher do Espírito Santo. E é praticando na vida e na comunhão que eu vou me encher das coisas de Deus. Mas em quarto lugar, somente Jesus retira a mentira de nós. Efésios 4, 25. Todos juntos. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Então eu tenho que falar a verdade. Eu não posso andar com mentira. A gente tem que falar a verdade. Renomado teólogo afirmou recentemente, salvo engano foi o Ravenhill, ele disse o seguinte, que a mentira, além de ser pecado, aponta para a paternidade da pessoa. Como assim, pastor? O diabo é o pai da mentira. E quem mente e tem essa prática é filho de quem? Pesado, hein? Então não devo andar com mentira. A gente deve andar na verdade. A gente deve sempre falar a verdade para a glória de Deus. Outro dia um irmão chegou para o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte dando um testemunho num congresso de pastores. Aí ele disse que o irmão chegou e disse assim, pastor, se eu trair a minha esposa, eu tenho que falar? Aí ele olhou para a cara do cara, porque o pessoal pensa que porque o pastor Cláudio ele é alegre, acha que é infantil. Aquele homem é de uma profundidade bíblica violenta. Ele é pastor batista, ele sabe a palavra. O dom dele é transmitir com alegria, daquele jeito dele, mas ele prega Bíblia, a gente sabe, quem conhece sabe disso. E ele disse, irmão, não vem com uma pergunta dessa para o meu lado não, faça o seguinte, para você não ter que mentir, não faça. Deu as costas e saiu. Então, se eu não quero mentir, é só eu não fazer. E está tudo certo. Agora, se tem que mentir, Deus já não estava desde o começo nessa história. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então, Deus ele quer tirar de nós a mentira. Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Eu posso estar pecando
querendo fingir que eu não estou irado. Tem gente que pergunta, pastor, o senhor hoje está bem? Não, estou bem não. Eu falei para os irmãos, estou fazendo lá aquela reposição, né, hormonal, minha testosterona, fui ver, eu disse, doutora, Mariana, o mínimo do homem é 600, doutora, o meu está 200, eu já estou achando cor de rosa bonito, tá, o negócio está, me ajude. Tomo testosterona, comecei a tomar, Artuzão, passei por um irmão, pastor, paz do Senhor, só se for para você. E brabo, e nervoso, e agoniado. É a bicha, deixando o cabo doido. Mas é porque deixa a gente vivo. Eu estava morrendo. Começando a falar fino. Não. Não. Toma testosterona, vai ficar bom. Mas isso é sério. Você e eu, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos guie. Não é para amolecer e ficar entregando os pontos assim, não. Mas é o Espírito Santo que tem que nos guiar para que a gente não seja escravo, não sejamos escravos da mentira. Irmãos, a mentira é diabólica, literalmente diabólica. Prejudica. E eu e você, nós precisamos andar na verdade. Em quinto lugar, só Jesus para tirar a tristeza e nos encher de alegria. Quantos precisam dessa alegria que vem do Senhor, em nome de Jesus? João capítulo 15, versos 11 e 12, diz assim: tenho-lhes dito isto, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Quer dizer o quê? Que muitas vezes o crente está tendo uma alegria pouca, média ou completa, ou nenhuma. Então eu tenho que ter a alegria completa do Senhor. Eu preciso que essa alegria seja completa em mim. Você precisa dessa alegria completa em você. Nós queremos essa alegria, então a gente precisa praticar esta palavra. Verso 12, o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Não tem uma receita maior e melhor do que você amar a sua família praticando a palavra. Não tem como você praticar melhor a palavra do que amar a sua família. É você amando sua esposa, amando quem mora com você, cuidando de tudo que Deus te deu ali, que você vai demonstrar esse carinho, esse cuidado, que você vai colocar em prática, se enchendo das coisas do Espírito, para ser cheio do Espírito. E aí, meu irmão e minha irmã, nós precisamos pedir a Deus para tirar a tristeza de nós. E de que forma? Eu vou tornando um ambiente alegre. Eu vou tornando um ambiente feliz. Por quê? Eu vou estar querendo agradar a Deus, não a minha carne. Amém? A gente precisa dar espaço para que o Espírito Santo possa agir por meio de nós. Em sexto e último lugar, eu sou ou não sou discípulo de Cristo? João capítulo 15, que é o texto que usamos, orientados pelo Espírito Santo, para a pregação de hoje, tem alguns versículos que antecedem o texto de hoje à noite, que é os versos 7 e 8, que diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem e lhes será concedido. Quem quer ter oração respondida aqui? Quem quer ter oração respondida aqui? Então, meu irmão, eu e você, nós precisamos permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. Permanecer na palavra do Senhor. Sabe como é que a gente permanece no Senhor? Não é só reconhecendo que Jesus é Deus. Tem muita gente que reconhece, não, realmente Jesus é Deus. Mas não cultua e não adora. Eu tenho que adorar o Deus que eu creio. Eu tenho que adorar. Como é que a gente adora? Servindo ao Senhor. Trabalhando na casa do Senhor, trabalhando na nossa casa, juntando-se a alguém da igreja que já faz alguma coisa. Muitas pessoas ficam cansadas porque estão trabalhando para Deus.
E quem não se cansa são aquelas que trabalham com Deus. Porque com Deus é diferente. A gente ajuda e faz o que Ele mandou. Quando eu quero fazer, é tudo na minha força, eu não dou conta, eu vou cansar. Deus, Ele quer restaurar sua família, seu casamento, sua fé. Deus, Ele quer que as suas orações sejam respondidas. Verso 8 do capítulo 15 de João diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem... Capítulo 15, verso 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem, pode ficar de pé, darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Queria que você orasse com a gente nesse momento. Fala você para Deus, meu irmão, minha irmã, agora, pedindo: Deus, eu quero que o Senhor retire essas coisas da minha vida, eu quero que o Senhor retire de mim a preguiça, eu quero que o Senhor retire de mim a mentira, a tristeza, o medo. Eu quero, Senhor, que o Senhor retire de mim pensamentos maus que não te agradam. Eu quero, Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor retire de mim o medo que me paralisa. Eu preciso que o Senhor retire de mim, Senhor Jesus, a raiva que tantas vezes te entristece e entristece quem está perto de mim. Fala você para Deus, irmão, o que mais Ele precisa retirar da sua vida. Deus de amor, Tu sabes, ó Deus, da nossa fraqueza, da nossa limitação. Tu sabes, Pai, que pela nossa força nós nada podemos, mas pelo agir do Espírito Santo do Senhor, o lavar regenerador da Tua palavra em nós podemos nos encher do Espírito Santo, praticando a Tua palavra, falando entre os irmãos, entre a nossa família, com salmos, hinos e cânticos, citando versículos, escrevendo versículos em papel, ou até imprimindo, espalhando na casa, no quarto, na porta do guarda-roupa, na geladeira, onde for, Pai, a gente pode espalhar a Tua palavra, para que a gente leia e medite nessas palavras. Queremos, ó Pai, ser melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, porque tudo começa no lar. Blinda agora, Pai, nosso lar. Irmão, se vire em direção à sua casa, levanta a sua mão em direção ao seu lar agora e abençoe lá agora. Senhor Deus, acampa os Teus anjos ao redor do nosso lar, da nossa casa, onde a gente habita. Acampa os Teus anjos ao redor, salva os nossos vizinhos. Que a Tua graça seja derramada na nossa rua, na vida daqueles que estão ali ao nosso redor, pertinho da gente. Que a nossa vida seja um testemunho vivo para eles. Blinda o nosso lar contra assalto. Blinda o nosso lar contra tristeza e depressão. Blinda o nosso lar contra quebradeira financeira, bancarrota. Blinda o nosso lar, Pai amado, contra adultério ou prostituição. Blinda, Pai amado, os casamentos. Afasta as drogas do nosso lar. Livra os nossos filhos da influência do mal em nome de Jesus. Pai querido, a Tua palavra nos fala, se a gente Te amar encarecidamente, o Salmo 91 nos ensina que mal nenhum chegará à nossa tenda. Que assim seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Toda a igreja diz: aplauda a Jesus, Ele vive. Adoremos ao Senhor. Aleluias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Me falaram de um lugar em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca
Amém, Jesus. Glória a Deus. Aplauda a Jesus, Ele é maravilhoso. Podem sentar, meus irmãos, nós vamos dar apenas 2 recados. Vou chamar aqui o Patrick, Priscila, para darem um recado. Enquanto eles chegam, lembrar os irmãos que no dia 7 de setembro, né, que é o dia da nossa independência do Brasil, nós vamos ter um culto cívico-militar aqui na igreja, vai ser diferente. Nós vamos ter a orquestra do Exército dirigindo o louvor, vai ser uma bênção termos essa orquestra aqui na nossa igreja, e o pastor André vai estar pregando, é dia de ceia, tá? E aí foi votado na igreja, a gente não vai ter escola bíblica no domingo de manhã, porque muitos dos irmãos que são militares vão estar trabalhando, e a gente também vai prestigiar o desfile civil, porque nós temos a nossa cidadania a ser exercida nesse dia também, né? Tá certo? Então estejam orando pela pregação, por aquele evento, pelos irmãos que vão vir tocar aqui na nossa igreja no dia 7 de setembro. Tá bom? Chega aí, Patrick. Primeira camisa do primeiro congresso, olha só. Graças paz, igreja, tudo bem? Queria trazer aqui, né, o nosso convite para os nossos jovens, a nossa juventude, nossos adolescentes. Tem jovem aí, adolescente? Levanta a mão. Olha aí. Então, convidar vocês e aqueles que quiserem estar conosco semana que vem, no sábado e no domingo, né, estar conosco aqui no nosso Congresso da Juventude do mês de agosto, no sábado às 19 horas, domingo 9 horas da manhã e domingo à noite no horário normal, 6h30, tá ok? Então, todos aqueles que quiserem, desejarem estar conosco, celebrando o Senhor, em comunhão, vai ser uma alegria ter vocês conosco. Amém, graça e paz, igreja. E vocês estão vendo que nós estamos uniformizados, então quem encomendou a camisa com a gente vai estar entregando ali no final do culto. E se você gostaria de ter a camisa, nós estamos tentando fazer mais pedidos aí durante essa semana. O valor é R$50, né? Obrigada. Aí essa tentativa vai ser amanhã que a gente vai fazer o último pedido, né? Espero que eles aceitem. Acredito que o dono da malharia é crente também, então a gente vai... Oração, gente. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, povo de Deus. Quantos foram abençoados? Desejo uma semana de paz, de bênção para a pessoa que está pertinho de você. Fala para ela, deixa Deus agir, deixa Deus tirar tudo que não presta da sua vida. Deus abençoe vocês. Obrigado ao Ministério do Louvor, foi bênção demais. Glória a Deus. Estenda as suas mãos e diga, eu estou abençoado em nome de Jesus. Oremos. Pai, louvamos o Teu nome por esse culto que prestamos a Ti, pela Tua palavra que nos exorta, nos orienta. Queremos, ó Deus, a cada dia ter o caráter de Cristo em nós. Te damos, ó Pai, legalidade, te damos a liberdade para tirar de nós tudo aquilo que te desagrada, para que a nossa família seja sempre melhor, mais feliz para a glória do Senhor. Queremos ser árvores que dão bons frutos. Abençoa, Pai querido, o nosso congresso de jovens na semana que vem. Cuida, Pai, do Patrick, da Priscila, do Augusto. Cobre eles com Teu sangue, toda a equipe, ministério, o louvor, os pregadores que virão, que seja uma bênção em nome de Jesus, ó Pai. E, Pai querido, que seja um tempo, ó Pai, de resgate de vidas. Leva-nos em paz, debaixo da Tua proteção, os irmãos que vão viajar a negócios, que o Senhor leve-os a prosperar. Os que vão viajar para cuidar da saúde, que o Senhor leve a cura. Aqueles que vão atrás de uma oportunidade melhor de trabalho, que o Senhor abra as portas em nome de Cristo. Pai querido, aqueles que precisam da restauração no lar, que o Senhor traga, Pai amado, a restauração. E agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo do Senhor, nosso Paráclito, e Teu amor, Pai, seja sobre o Teu povo espalhado na face da terra, especialmente os que estão aqui em Formosa, desde agora e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplauda a Jesus, Ele vive.
Deus abençoe a todos.